Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas essa aula também ficará disponível nas plataformas digitais, caso vocês queiram assistir novamente depois, tá certo? No app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Hoje a nossa aula será traduzida para a língua brasileira de sinais pela nossa querida Elaine, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente começa um tema novo, né? Semana passada nós vimos os memes e as charges, agora a gente vai começar a inaugurar um gênero textual novo, chamado podcast. E você aí que está em casa, que tem toda uma familiaridade com os gêneros digitais, você já deve ter ouvido falar alguma vez em podcast. Pode até não ter consumido o podcast, pode só ter ouvido falar, alguém perto de você consome. Então, eu quero que vocês parem para pensar assim, poxa, quem é que eu conheço que fala sobre podcast, que consome podcast? Será que alguém próximo a mim consome? Mas, Vivi, eu não sei o que significa podcast. Bom, o podcast é um programa de áudio disponível para que o ouvinte o escute a qualquer momento. Diferentemente do rádio, que precisa ser ao vivo, o podcast fica disponível em alguma plataforma digital. Ou seja, o podcast é uma forma de escutar notícias ou de escutar o debate sobre uma temática de forma diferente do rádio. Lembra que no rádio a gente precisa sincronizar ao vivo enquanto um programa acontece? Então, o podcast é um pouquinho diferente. O programa acontece e fica gravado, disponível em algum streaming ou em algum site de áudios para que você escute a posteriori, ou seja, depois que ele aconteceu. Lembra um pouquinho a funcionalidade dos filmes e das séries, né? Se na TV aberta a gente precisa assistir tudo ali na hora em que está passando, nos filmes e nas séries, em streaming, a gente consegue assistir a qualquer momento. Então, o podcast vem para dar essa funcionalidade ao rádio, né? Coisa que a gente precisava acompanhar ao vivo. No podcast a gente pode se programar e assistir quando e onde quiser. Então, acaba sendo um mecanismo aí facilitador para consumir esse produto. O termo, a palavra e a sua origem. Afinal, onde surgiu o podcast? De onde vem essa palavra? Então, o termo podcasting é uma junção das palavras iPod, que significa personal on demand, uma demanda ali pessoal, e broadcasting, que significa transmissão. Então, eu tenho uma junção dessas duas palavras, desses dois termos, para a formação do que hoje a gente entende como podcast. Transmissão feita sobre demanda para a gente, tá certo? Os criadores desse termo foram o Adam Curry e o Dave Wiener, em 2004. Criaram o iPodder, que permitia às pessoas baixarem transmissões ao vivo em seus iPods, que eram uma espécie de transmissor de músicas e áudios da Apple na época. Então, esses dois carinhas foram os responsáveis pela instalação e pelo início do podcast no mundo todo, tá certo? O que mais? Os podcasts, eles representam um novo meio de comunicação e podem ser gravados em série. Lembra que eu estava falando ali da comparação que eu fiz entre filmes e séries, que podem ser feitos em sequência, né? Que nem novela, né? A gente assiste um filme, depois a gente assiste a sequência, o terceiro, até virar uma saga. Então, no podcast acontece a mesma coisa. Em vez de eu ter um programa ao vivo que se esgota ali, eu tenho uma junção de gravações em áudio que vão me dar uma série de podcasting, tá certo? Outro ponto importante é que o podcast ele significa uma espécie de evolução da comunicação, né? A gente tem a comunicação lá que vem desde as cartas, que eram depositadas nos correios e demoravam dias para chegar até os seus remetentes. Depois das cartas, a gente tem o telégrafo, o telefone, o jornal, a TV, consequentemente depois a internet. Então, o podcast ele existe já dentro da internet, já dessa forma pós-moderna de se comunicar, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele existe dentro da internet para modificar aí o que a gente tinha como rádio antigamente. E ele aparece como essa nova versão de produzir meios de comunicação, tá certo? Agora a gente tem diversas plataformas que podem
transmitir o que a gente quer dizer de forma muito mais rápida, muito mais prática do que era antigamente, só com o rádio, só com o telefone. Então, continuando. Em finais de 2004, as redes de comunicação anglo-saxãs começaram a incorporar o podcast em suas ofertas de rádio, incluindo o importante papel das estações de rádio públicas, a British Broadcasting Corporation, também conhecida como BBC, no Reino Unido, e a canadense CBC e a Australian Broadcasting Corporation, também conhecida como ABC. Então, esses foram os primeiros canais que lá em 2004 incorporaram o broadcasting nas suas plataformas, de forma mais eficaz, assim, e com mais frequência. Então, são redes lá anglo-saxãs, ou seja, daquela região ali da Grã-Bretanha, que primeiro assumiram esse papel de usar o podcast. E depois isso se espalhou para todas as emissoras. Hoje, quase todas as emissoras, inclusive no Brasil, já utilizam o podcast como uma forma de produzir conteúdo, até como substituição do jornal, às vezes. O que mais? Eu trouxe aqui uma série de podcasts que são famosos aqui no Brasil e que vocês podem consumir conteúdo. Tá certo? A gente tem o Nerdcast, o Café da Manhã, o Resumo Cast, Dicas Curtas, o Loop Matinal, o Escriba Café, o Café Brasil e o Flow Podcast. Então, são podcasts que você pode utilizar para estudar, para consumir as notícias do seu dia a dia, para discutir temas atuais. Então, todos esses são recursos possíveis para consumir produtos em plataformas diferentes, que não sejam apenas streamings de séries e de filmes, e que não seja também apenas o jornal físico ou o jornal que passa na TV, certo? Então, todos esses aqui são recomendados e vocês podem assistir. Mas o podcast, ele tem uma função super importante para as pessoas que estão sempre muito ocupadas nos dias de hoje, que é a influência na ausência do tempo, né? Como a gente corre muito, a gente trabalha, estuda, emenda uma coisa na outra, então acaba não sobrando muito tempo para fazer leituras mais atenciosas sobre algum texto, sobre algum jornal, sobre algum tema que está circulando na internet. Então, o podcast, ele supre essa necessidade de multitarefas. Eu preciso estar ao mesmo tempo em que eu faço academia, em que eu preparo o meu almoço, em que eu faço alguma coisa produtiva e consumir ao mesmo tempo essas notícias, essas reflexões. Então, o podcast, ele é prático, porque ele pode substituir a leitura de um jornal, por exemplo. E pode ser consumido enquanto você pratica outra atividade, como correr ou quando volta do trabalho, da escola. É necessário manter a atenção, tá bem? Não é só porque você está escutando e está fazendo outro exercício, a sua atenção pode ficar diminuída. Então, é sempre bom quando você estiver andando, correndo, você aí dividir a atenção entre o que você está escutando e o que você está fazendo. Afinal, ninguém vai querer cair no meio da rua porque não estava prestando atenção na calçada. Então, mas o podcast, ele funciona também desse modo, fazendo com que a gente recupere ou consiga fazer duas atividades ao mesmo tempo. O que mais? E aí, então, Vivi, você está falando de podcasts super famosos, de streamings mundiais, globais, gente que tem condição de fazer podcast de forma muito rica, com dinheiro, com orçamento. E eu posso fazer um podcast. Você também pode fazer um podcast, tá certo? Com um tema que seja relevante para você. Trazendo os seus argumentos, trazendo a sua opinião, trazendo a sua expertise, ou seja, o seu conhecimento sobre alguma coisa que você goste muito e que você consuma. Afinal, o podcast, ele não é um gênero exclusivo dos meios midiáticos, né? Todo mundo em casa deve, se quiser, produzir um podcast. Mas quais seriam os passos, né? Qual seria o passo a passo para a produção de um podcast? Primeiro, a escolha de um tema. Filmes, séries, atualidades, temas diversos, política, futebol, saúde, educação, música, teatro, etc. Na verdade, o tema vai ser de acordo com a sua área de interesse, né? O que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de consumir e de produzir. Então, o tema pode ser o mais diverso possível. Vivi, eu gosto de moda. Então, você pode fazer um podcast comentando os desfiles de moda que estão acontecendo no mundo. Mas, Vivi, eu gosto de saúde. Então, você vai lá,
faz um recorte do que está acontecendo em termos de saúde. Às vezes você pode comentar sobre a Covid, você pode comentar sobre como a gente pode preservar a nossa saúde, não apenas da Covid, mas da dengue, da febre amarela, do sarampo, coisas que estão acontecendo e são recorrentes no Brasil. Mas, Vivi, eu não gosto de temas sérios, não. Eu quero fazer um negócio divertido, que atraia os meus amigos e que eles possam rir comigo. Então, você pode comentar qualquer coisa, tá certo? Tá certo, desde meme até filmes e séries, que é uma coisa que engaja bastante. E você pode achar ali o seu grupo de pessoas que vai consumir o seu produto e falar a mesma língua que você. E no podcast você pode utilizar mais a linguagem informal, inclusive. Quando você for falar do seu filme, da sua série, você pode usar a linguagem que normalmente é compreensível naquele grupo de pessoas, um grupo mais jovem ou mais velho, a depender do seu interesse. Tá certo? Então, o tema, ele fica muito a seu critério. Quando eu vou produzir, o meu podcast, eu preciso definir 3 coisas a priori. O que significa a priori, falando coisas difíceis? Significa, no comecinho, quando eu vou começar a fazer meu podcast, eu preciso definir 3 coisinhas. E essas 3 coisinhas vão me ajudar ao longo da produção do meu podcast. A primeira delas é o que falar, que passa muito pelo tema que a gente já discutiu ali. Mas passa também sobre uma espécie de curadoria de conteúdo. Então, o que eu vou falar? O segundo passo, como eu vou falar? O que é que eu utilizo da pesquisa que eu fiz para colocar no meu podcast? O que é que vai ser relevante para mim e o que é que vai ser relevante também para o público que está consumindo aquele podcast? Então, eu preciso fazer uma espécie de curadoria. Curadoria é uma investigação e depois selecionar as informações que vão ser relevantes para mim e para o todo do meu podcast. Terceiro ponto, que também é muito importante, é para quem falar. Poxa, se eu estou querendo aqui me comunicar, eu sei com quem eu estou querendo me comunicar aí do outro lado quando eu falo com vocês. Então, eu adequo a minha linguagem, eu adequo a minha postura, eu adequo as imagens que eu trago para vocês. Então, é muito importante saber quem é o seu público. Porque se você tem um público mais jovem, se você tem um público que está acostumado com as redes sociais, por exemplo, você pode utilizar gírias, você pode utilizar memes, é uma linguagem que está mais hábil a usar do humor, da ironia, do sarcasmo. Contudo, se eu tenho um público um pouco mais sério, por exemplo, um podcast jornalístico, eu vou precisar adaptar minha linguagem para um tom jornalístico, que é um tom mais formal, mais sério, utiliza a norma padrão da língua portuguesa com mais propriedade. Então, saber qual é o meu público vai me ajudar muito na hora de fazer esses 3 passos aqui. O que falar, como falar e para quem falar. E você estará super orientado na hora de produzir o seu podcast. Afinal, você vai saber quem é o seu público. Então, você não vai ficar ali perdido na hora de comentar, de falar e de usar as expressões que você quer. Outro ponto interessante do podcast é que você pode chamar alguém para participar. Funciona, na verdade, como uma espécie de entrevista mesmo, em que você comenta sobre um assunto, sobre um tema, faz uma reflexão sobre ele, introduz o tema, busca aspectos gerais, busca notícias sobre se quiser ou não, busca exemplificar o seu ponto de vista. E aí você pode trazer para esse debate, que na verdade seria um monólogo, se você fosse sozinho, né? O monólogo é apenas quando uma pessoa fala. Então, esse monólogo pode virar um diálogo, que é quando você convida alguém para fazer o podcast com você. Então, normalmente, quando há esse convidado, ou essa convidada, ou esses convidados, pode ser mais de um, há um interessante embate de ideias, porque pode ser que a sua opinião seja diferente da pessoa que você convidou. Então, é muito interessante porque ele propõe um debate e contrapõe pontos de vista distintos e argumentos distintos também. Então, quando eu vou lá fazer o meu podcast, eu preciso organizar as minhas ideias. Afinal, eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Eu preciso organizar qual é o passo a passo, o step by step de tudo isso. Primeiro é selecionar as ideias que eu vou apresentar. Então, agora eu já sei qual é o meu tema, eu já sei para quem eu vou falar, eu já sei como falar e eu preciso definir o que falar.
Então, quais são as minhas ideias? O que é que eu concordo, o que é que eu discordo? Se é que eu vou apresentar as duas ideias, eu posso apresentar só o que eu concordo. E depois enumerá-las, elencá-las para fazer uma espécie de roteirinho de por onde o tema circula e passa. Eu começo falando de A, depois vou a B, e eu preciso fazer essa organização previamente para que eu não me perca no caminho, né? Não fique todo atordoado na hora de comentar. A sequência dos assuntos, que passa também pela seleção das ideias. Então, que assunto leva a outro, como é que eu posso fazer essa cadeia argumentativa sem me atrapalhar, sem atrapalhar o consumidor, que afinal só está escutando o que eu digo, ele não está me vendo. Então, ele não tem o gestual, ele não tem a sua fisionomia para avaliar, ele não tem as suas expressões faciais, ele só tem a sua voz. Então, tudo precisa ser entoado a partir dela, tá certo? Então, a sequência dos assuntos vai ser muito importante para quem escuta o seu podcast. Trazer dados, estatísticas e fontes terceiras. O que isso significa? Significa a pesquisa que você fez, né? A gente vai trazer aí dados e estatísticas de outras, podem ser de jornais, podem ser de revistas, podem ser, na verdade, outras experiências que você teve, se você está assistindo aí de filme, se você está fazendo um podcast de filme ou de série, pode ser referências dentro do próprio cinema. Então, desses dados e estatísticas, na verdade, é a pesquisa que você faz sobre o material que você vai utilizar no podcast. Depois do roteiro, Vivi, o que é que eu preciso? Olha, depois que você fez esse caminho todinho, você vai precisar de um bom microfone, de um programa de edição, talvez, e definir um tempo. Um bom microfone para captar tudo que está sendo dito de forma limpa, né? Sem ruídos, sem interferência. Um programa de edição, talvez, assim, você pode até optar por fazer um podcast ao vivo e sem edição, né? Gravar o podcast ao vivo e deixar lá disponível para que outras pessoas escutem depois. Contudo, sempre que você está gravando e não é ao vivo, seria bom editar o conteúdo, porque aí você consegue retirar partes que foram menos objetivas ou que você teve um pensamento confuso, etc. E definir um tempo. O podcast ele não é infinito, então é sempre bom você marcar ali por quanto tempo eu vou falar. Afinal, ninguém consegue falar o dia todo, né? Então, se o podcast tem 20 minutos, meia hora, quanto tempo o seu público aguenta ficar ali escutando? É importante saber também. O que mais? Pesquisa sobre conteúdo, que é a curadoria que a gente já vinha falando, né? Além das impressões pessoais, é importante ter um bom repertório para argumentar sobre o assunto da sua escolha. É claro que as impressões pessoais vão ser importantes também, né? Afinal, você está consumindo aquele conteúdo tanto quanto as outras pessoas. Vamos supor que você está fazendo um podcast sobre um filme novo que saiu no cinema, que você adorou. Então, é claro que as suas impressões vão ser importantes também. Mas você não pode basear-se apenas nelas. É necessário ter aí um repertório argumentativo de por que aquilo é bom, de por que aquilo é ruim, por que você gosta ou desgosta de alguma coisa, tá certo? Então, adicionem outras falas. E saiba como conduzir uma entrevista. Isso é muito importante num podcast. Porque imagina só, que você diz uma coisa, você diz A, e o seu entrevistado não concorda com você, diz B. Olha só que confusão isso pode dar. Imagina vocês brigando ao vivo para todo mundo ver e depois ficando gravado. Então, é muito importante ter tato na hora de conduzir a sua entrevista. Então, tente entender o ponto de vista do outro, mesmo que você discorde, tá certo? Saber mediar e fazer perguntas objetivas também pode ajudar a sua entrevista. Na entrevista, tente se apresentar também, elaborar perguntas permitindo que o entrevistado possa responder de forma completa e embasada. Não adianta fazer perguntas em que o convidado diga sim ou não. E o que é que eu tiro disso? O que é que eu consigo extrair do meu convidado? Eu preciso extrair dele o máximo de conteúdo possível. Então, é sempre bom, na elaboração das perguntas, caprichar, perguntar por quê, perguntar qual é o argumento que ele tem para fazer essa justificativa que ele fez, tá certo? O que mais? Como contrapor opiniões? Na verdade, como não brigar ao vivo, né? Caso você discorde do seu convidado, é necessário revidar as ideias dele, trazendo seu ponto de vista. Discuta de forma que não pareça uma briga. Na verdade, a gente precisa organizar os nossos argumentos. Se você está seguro do seu ponto de vista, você pode deixá-lo
ali de forma clara e objetiva, sem prejudicar a fala do outro e sem tornar a sua agressiva com relação ao outro também, porque isso vai afastar não apenas o seu convidado de um diálogo mais aberto, mas também o seu público, que vai ficar um pouco constrangido com a situação, tá certo? O que mais? O jornal do podcast. Existe também uma adaptação do jornal na plataforma física para o podcast, então eu consigo consumir notícias apenas em formato de áudio. Então, a notícia não tem texto inscrito, ela não tem lead, ela não tem manchete e ela não tem o texto informativo. Tudo isso acontece de forma mais dinâmica na oralidade. Então, ali, o jornal ele é substituído pelo podcast, as notícias ainda são o centro, mas tem ali um questionamento, né? A função do jornalista se torna muito mais crítica porque ele está dando a cara a tapa, literalmente, ou a voz a tapa, né? Já que só aparece a voz dele. Então, é muito mais dinâmico, porque a gente consegue consumir fazendo outras atividades e de forma oral. Então, a voz vai ser importantíssima. E aí vamos à oralidade, que é o ponto-chave do nosso podcast. Se antes tivemos de migrar da oralidade para o texto escrito, você tem lá os primeiros homens que começaram a produzir oralidade, verbalizar sonoramente e tiveram que escrever para poder se entender. Agora a gente tem o caminho reverso. A gente tem um texto escrito que vai para a oralidade. Então, essa oralidade, para que ela não se esvaísse, que ela não fosse esquecida dentro do que a gente falou, a gente grava e aí consegue acessar depois do que a gente fez, tá certo? Então, a oralidade pode existir por si só, não sendo necessária a transcrição, já que ela vai ficar gravada e eu posso assistir, reassistir, escutar 1000 vezes depois. E eu também posso usar o podcast como forma de estudo, ou seja, como mecanismo para estudar as cadeiras da escola, né, as matérias da escola. Então, você pode estudar a história do Brasil, você pode estudar português, biologia, tudo isso através de podcasting também, caso você prefira do que assistir vídeos, por exemplo. A linguagem oral. O que é importante na minha linguagem oral para conseguir fazer um bom podcast? A concordância verbal, né, minha gente? Isso aí é importante em todo tipo de texto que a gente produza. Então, além da concordância verbal, nós temos os vícios de linguagem, que pegam muito na hora da oralidade, os preconceitos, os estigmas sociais, o tom de voz e o humor rude. A gente vai tópico a tópico agora, ver cada um desses. A concordância verbal é quando eu preciso concordar o verbo com o sujeito da oração. Então, eu preciso concordar em número e em pessoa. Então, se eu digo, eu vou viajar hoje, eu consigo reconhecer que o meu verbo ir está concordando com o pronome eu. Então, nós temos a primeira pessoa do singular. Contudo, se eu digo nós, então o meu verbo precisa concordar com esse sujeito, que é o nós. Nós vamos comer pizza. Então, nós já temos a primeira pessoa do plural. É sempre importante no podcast, também no texto escrito, tentar seguir essa concordância para que não fique muito distante e você não gere ruído na comunicação. Vícios de linguagem. Vícios de linguagem são expressões que falamos de forma impensada, inadequada e que fogem à norma padrão da língua. Por exemplo, o neologismo, o pleonasmo, o arcaísmo, o barbarismo e o solecismo. Todas palavras dificílimas, não é? Mas vamos lá. O neologismo é a construção de expressões que têm sentido repetido. Então, esse é pleonasmo. Pleonasmo é quando o sentido é repetido, então subir para cima, descer para baixo. O neologismo é a construção de palavras novas que não existiam na língua e que passam a existir a partir do momento em que o falante toma posse dela, como palavras estrangeiras, por exemplo, o crush, que vocês falam tanto e que já está bem naturalizado. Né? O arcaísmo é o uso de palavras antigas. Então, por exemplo, antes de a gente falar você, a gente falava vós me ser. Lá naquela literatura antiga, dos nossos avós, nossos bisavós. Então, arcaísmo é a utilização de palavras muito antigas que já foram ressignificadas e completamente modificadas pela língua. E que não aparecem mais da forma antiga de escrever, mas aparecem de forma nova, tá certo? Barbarismo. Barbarismo são inadequações de escrita dentro da palavra. Então, se eu digo assim, recorde, mas o correto é recorde, então aí eu tenho uma inadequação na forma de escrever. Eu posso colocar um acento
antes, isso aí estaria errado, de acordo com a língua portuguesa. Quando o certo é recorde, então a sílaba tônica seria diferente. Então isso é uma espécie de barbarismo. E o solecismo é uma inadequação frasal, na construção da minha frase. Então, por exemplo, se eu digo nós vai, o verbo não está concordando com o sujeito. Então, essa inadequação gera ruído. E é o que a gente chama de solecismo. Tá certo? Tá vendo que não é tão difícil assim? Coisas que podem prejudicar o seu podcast também são os preconceitos, ideias pré-concebidas, hábito hostil, julgamento de pessoas ou ideias sem fundamento científico. Então, toda vez que for refletir sobre um assunto, tente trazer ideias inovadoras, mas que não ofendam ninguém e que não repercutam preconceitos prontos, né? Tente sempre fazer um aparato crítico daquilo que está acontecendo. Estigma social, que anda muito ali junto com o preconceito. Estigma social é uma forte desaprovação com base em crenças pessoais e normas culturais. Então, por exemplo, quando eu olho para uma pessoa com deficiência física, por exemplo, e acho que ela não conseguiria casar, por exemplo, ou constituir uma família ou trabalhar, isso é um estigma social. É uma desaprovação que a sociedade tem ao redor dessa pessoa, quando na verdade essa pessoa é completamente capaz de fazer qualquer uma dessas atividades. Então é bom, na gravação do seu podcast, ficar muito atento à reprodução desses preconceitos e desses estigmas, que são essas ideias prontas, essa desaprovação que vem da sociedade, que não é sua, mas que às vezes a gente reproduz sem pensar muito, tá certo? E o tom de voz, coisa que vai ser muito importante no podcast, porque ele vai dizer se você está feliz, se você está triste, se você está com raiva. Então, lembre-se sempre de adequar o seu tom de voz ao que você está querendo dizer, para que não soe contraditório. E o humor rude. É bom sempre evitar também fazer piadas desnecessárias, agredir o outro de forma gratuita, senão vira uma guerra, né? E a gente não quer isso no podcast. A gente quer que todo mundo se sinta bem escutando. E agora a sua vez, como tarefinha de casa, já que a gente fez todo esse percurso aqui de como conhecer o podcast, de como produzir, eu quero que vocês tentem aí em casa gravar o podcast de vocês. Pode ser bem curtinho e eu quero que vocês falem sobre o esporte favorito de vocês. A gente está aí, ó, finzinho de Olimpíada, acabou. Então agora a gente consegue pensar qual esporte aí é o nosso favorito. Então, gravem a sua versão do podcast, divulguem nas redes sociais, divulguem com os amigos e quem sabe você não começa a produzir aí o seu próprio podcast, tá certo? Bom, é isso. A minha aula vai chegando ao fim. Foi um prazer ficar com vocês nos dias de hoje e na próxima aula a gente continua falando sobre os podcasts, tá certo? Um cheiro e até mais.